Fala galera, chegamos aí ao quinto episódio da nossa série Palavras-Chave da Geografia. Estaremos falando tudo hoje para vocês entenderem o que é IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e o índice ou coeficiente de Gini, tudo bem? Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal agora, tá? Tudo bem? Indique esse vídeo para um colega. E para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, professor de Geografia. Para quem me conhece, eu também sou o professor Rafael. E bora lá! E aí galera, bora começar? Então, antes de mais nada, estaremos falando hoje sobre esses dois indicadores sociais de fundamental importância, tudo bem? IDH e Índice ou Coeficiente de Gini, tudo bem? Antes de mais nada, para quem está chegando agora, nas descrições do canal você terá os links dos outros vídeos anteriores, para que você não fique para trás aí e que você saia muito bem nas suas provas aí de ciências humanas, para que você tenha uma boa noção na hora de fazer aí a sua prova de redação, tudo bem? Então bora lá. Galera, IDH, sempre que a gente pergunta isso, principalmente em sala de aula, todo mundo responde, parece um coro, né? É o Índice de Desenvolvimento Humano, professor. Beleza, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe para que serve? Você sabe os critérios que ela utiliza para poder fazer as suas demarcações? Você sabe aonde que ela é utilizada? Não sabe? Então bora lá. Índice de Desenvolvimento Humano. O que é desenvolvimento humano? Para começar, às vezes tem algumas perguntas que parecem fáceis de ser respondidas, mas na hora que a gente vai para colocar no papel, dá aquele branco, né? Desenvolvimento é o processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham mais capacidade e oportunidade para que elas consigam chegar onde elas querem chegar, tá? Então, é como se fosse da seguinte maneira, é como se você tivesse a escolha de melhorar de vida, ter uma melhor qualidade de vida ou não, tá? Aí você pode pensar assim, logo de cara, professor, mas todo mundo quer melhorar, concordo com você. Mas aí eu te faço outra pergunta, o quanto você está disposto a se dedicar para realmente ter uma melhoria aí da qualidade de vida, né? Porque muitas vezes essa melhoria só vem depois de muita ralação, muito estudo, muita dedicação, muitas horas de sono ali perdida, muito trabalho, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês. A oportunidades todos têm, mas quantos realmente abraçam ela, tá? Então é algo que eu queria deixar aí para motivar, para pensar, fazer vocês a pensar, tudo bem? E bora lá. IDH. IDH, para que serve? O IDH é como se fosse, ele classificasse os melhores países para se viver, e ali depois vem os países medianos e o pior país para se viver. Então ele faz essa classificação. Eu gosto muito de falar para os meus alunos que o IDH é como se fosse a tabela do Campeonato Brasileiro. Lá em cima você tem os melhores países para se viver, os melhores times, né? Os times medianos e os times que estão lá embaixo na zona do rebaixamento, tá? Então são aqueles países que têm as piores condições de vida, tudo bem? Um time aí para poder marcar os 3 pontos, a gente sabe que é o time que marca mais gols durante uma partida. Talvez ele nem tenha jogado o melhor futebol, mas se ele marcou mais gols, ele vai ganhar os pontos ali. E o IDH? Quais os critérios que ele utiliza, né, para poder classificar do melhor para o pior país? Você já parou para pensar nisso? Eu vou te falar agora. Ele utiliza 3 critérios, tá? O primeiro critério, renda, educação e saúde. São esses 3. E eu vou falar um pouquinho desses 3 para vocês entenderem como que funciona, tá? Renda. A gente costuma chamar de renda per capita, tá? Para vocês entenderem. O que é renda per capita? Imagina da seguinte maneira. Imagina na sua cidade aí, né? O IBGE, ele pegaria o salário de todo mundo que trabalha, né? Os valores, todo mundo que trabalha formalmente. Por que formalmente, professor? Porque se você trabalha com contrato ou carteira assinada, ele entra dentro do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Então é possível ser contabilizado. Se você trabalha informalmente, não tem como levantar esses dados, tá? Para você ter ideia como é que funciona. Então pega esses valores aí que se trabalha formalmente, soma
né, os valores de todo mundo e divide por toda essa população da cidade. A partir disso, nós temos a média geral de renda da população. Essa média geral de renda da população de uma cidade é a renda per capita, tá? Ela pode ser da cidade, do estado, do país, depende de como quer se observar isso aí, tá bom? Então isso é a renda. Educação. Educação é a média de anos de escolaridade de uma população. Quantos anos de estudo tem uma determinada população de um determinado lugar, tá? Isso daí, a cada ano, a cada tempo, quanto mais passa o tempo, mais tem aumentado isso aí, para vocês terem ideia, tá? Antigamente, as crianças começavam a estudar no Brasil a partir dos 6, 7 anos de idade. Depois baixou para 5 anos. Aí a partir de 2016, né, a LDB, que é a Lei de Diretrizes, de Base de Diretriz da Educação Nacional, estabeleceu que de 4 a 17 anos de idade é obrigatório o estudo para todo mundo. Mas a gente sabe que muitas vezes muita gente acaba desistindo antes de chegar aí, né, no ensino médio. Por que de 4 a 17? Porque 4 é os anos iniciais, tá? E 17 ali, 17, 18 anos, dependendo da data que você faz aniversário, seria ali o terceiro ano do ensino médio. Isso é obrigatório, tá? Aí daí para frente vai de cada pessoa, querer ou não. Então a partir disso eles fazem o levantamento individual, né? Quantos anos cada um estudou e aí faz essa média geral. A partir dessa média nós temos aí um determinado valor que entra no IDH, tá? E por último, a questão da saúde. Mas quando você pesquisar, pode ser que não venha escrito saúde, pode vir escrito duas outras palavras. Pode ser longevidade, eu já expliquei longevidade no vídeo anterior, tá? No episódio 4, quem não sabe direito o que é longevidade, é só ir lá, tem um vídeo exclusivo só para longevidade, tudo bem? Ou expectativa de vida. Então isso aí entraria quase que como sinônimos ali, tá? Essa qualidade de vida, quantos anos de média uma população vive, também entra ali. Então, esses critérios utilizados pelo IBGE, pelo IDH, é tão importante que isso aí pode influenciar, por exemplo, na política externa, pode influenciar, por exemplo, em investimentos feitos aqui dentro do Brasil, pode influenciar em dinheiro, né? Quando o Brasil vai pegar dinheiro com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, né? Dependendo do seu IDH, vai ser o juro que você vai estar pagando, né? O Brasil vai estar pagando ali. Então, são valores importantíssimos. Por isso que cada vez mais o Brasil tem tentado aí colocar mais anos de estudo para a população, né? Tem tentado, às vezes, elevar a renda da população, coisas que muitas vezes nem acontecem, tá? Mas, e aí? Qual que é o melhor país para se viver? Já que a gente está falando ali dos melhores e dos piores, quais são esses melhores e piores, né? Vou te falar agora. O melhor país para se viver no planeta Terra se chama Noruega. Muito bem, Noruega. Noruega conseguiu atingir um valor de 0,954. Peraí, professor, eu não entendi esse valor. Como assim esse valor? É porque o IDH, ele utiliza o critério de 0 até 1 para poder classificar os países, de 0 até 1. Tá? Mas como assim de 0 até 1? Então pode chegar de 0 até 0,999. E o IDH da Noruega é 0,954. Tá? Então, seguindo a Noruega, nós temos aí Suíça, Irlanda, Alemanha, tá? São os próximos colocados da tabela. E quem são os últimos colocados dessa tabela, né? Dos últimos colocados, nós temos aí na posição número 188, nós temos aí a República Centro-Africana, na posição número 188, com 0,381, é muito baixo. Em último colocado, nós temos o Níger, com 0,377. Gente, é muito baixo, tá? Para você ter ideia, imagina a seguinte colocação. O máximo que pode se alcançar é 0,999. Nós temos 3 critérios.
renda, educação e saúde. É como se cada critério desse valesse 0,333. Então, por exemplo, o Níger chegou a 377, então ele ultrapassou pouca coisa, um desses níveis, né? Então a nota é muito baixa, né? Então como é viver em um país desse? É muito triste, gente. A gente vê que as pessoas às vezes pensam que a culpa é desses próprios países, que às vezes falta governos sérios, né? Mas a gente tem que entender que o estilo de colonização, né, que esses países tiveram, e às vezes ainda tem, né, influenciam diretamente também nessa qualidade de vida dessa população, desses lugares, tá? E aí a gente falou dos melhores e dos piores, mas e a gente? Onde que a gente está nessa tabela aí, né? Nessa tabela, vou falar o valor que o Brasil está. O Brasil hoje está na posição aí, né, o valor de 0,761. Você pode falar assim, professor, 761, o Brasil está bem, né? O Brasil está até bem aí, o valor não é ruim, não. Galera, é péssimo, péssimo. Para você ter ideia, nós estamos na posição número 79 de todos os países. 79, é isso mesmo que você está ouvindo, tá? 79. Então, quando você para pensar que nós somos um dos maiores produtores de soja, o maior produtor de gado, o quinto maior país do mundo em extensão territorial, o quinto maior país em população, que nós somos um país emergente, né, que nós estamos aí dentro dos BRICS, né, e quando você para pensar em tudo que nós temos, a gente está aí na posição número 79, galera, isso aí é muito ruim, né? A gente pensar que alguns países, de modo algum desmerecendo os outros países, mas que nós temos aí Cuba, Costa Rica, Panamá, esses países aí da América Central, Trinidade e Tobago, né, o Irã, todos esses países estão à nossa frente nessa tabela aí do IDH, né? A gente tem muito que melhorar, sim, tá? A gente tá, é algo assim difícil, tá? E dentro do nosso próprio país, quais seriam os melhores estados e os piores estados de acordo com o IDH para se viver, né? Nós temos aí o Distrito Federal em primeiro colocado, com 0,850, seguido de São Paulo, Santa Catarina. E os piores países, os piores estados, seriam aí o Piauí, Maranhão e, dentre eles, o que tem o IDH mais baixo, Alagoas, com 0,683, tá? 683. E aí, às vezes, você para falar assim, poxa, mas eu estive em Alagoas e Alagoas, eu vi hotéis de luxo, lugares lindos, paradisíacos. Alagoas é isso e muito mais, tá? Alagoas é ótimo, tá? Só porque a gente tem que lembrar que uma das principais fontes de renda do estado de Alagoas é o turismo ali na faixa litorânea. Então, quando a gente entra para o interior de Alagoas, aí sim o IDH cai, despenca bastante, e ali a gente tem uma qualidade de vida assim muito ruim, né? Bem difícil para aquela população ali daquela região, tá? Então, eu tentei trazer um pouco de informações para vocês que vocês pudessem entender o que é o IDH e qual a importância dele, para que ele serve, tudo bem? Vou falar um pouquinho aí, rapidamente aí, para vocês sobre índice ou coeficiente de Gini, tá? O coeficiente de Gini, ele recebe esse nome porque teve um italiano chamado Conrado Gini, aí ele pegou o sobrenome dele, Gini, e deu para essa tabela. Essa tabela, o que importa para ela é só a renda, é só o dinheiro, só a economia, tá? E aí ela vai classificar os países de acordo com a concentração de renda. Então, os países estarão diferenciados ali de acordo com os países mais ricos dos mais pobres. Só porque o índice de Gini, ele tem uma coisa diferente. Ele é igual ao IDH, por quê? Porque ele mede de 0 até 1, então vai de 0 até 0,999, só que ele é o inverso, tá?
ele, quanto menor a numeração, mais rico é o país. Quanto mais alto for a numeração, mais pobre ele é. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. A maior concentração de renda, por exemplo, estaria aí na Hungria, por exemplo, que atingiu aí 0,244. 0,244. O segundo mais rico, Dinamarca, que atingiu 0,247. E o terceiro mais rico, Japão, com 0,249. Tá? O Brasil, nosso Brasil, né, atinge a posição de número 120 e atinge a numeração de 0,591, seguindo depois na posição 121 a África do Sul com 0,593. Então, é só para você poder entender um pouquinho como é que funciona. O IDH, ele mede a renda, mas ele também mede a educação e a saúde. Tá? Então ele mede o bem-estar, como você está vivendo, é algo mais voltado para o humano em si, o IDH. E o índice, ou coeficiente de Gini, é voltado mais para a economia, para a renda, concentração de renda. Tá? Acredito que a partir dessas explicações, você não vai misturar esses dois, tudo bem? Você vai entender e compreender quais os critérios utilizados em cada um deles, tá bom? E vai se dar muito bem aí nas questões aí de ciências humanas e na redação, tudo bem? Espero vocês para o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever agora no nosso canal, tudo bem? Ajude aí a divulgar o nosso canal, envie esse link para um colega que também esteja precisando, tudo bem? Deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, pode aí escrever sua dúvida aí, que eu tentarei responder aí da melhor maneira possível a você aí, tudo bem? No mais, te aguardo no próximo vídeo, hein? Fui!